Oi, eu sou a Duda Coelho, profissional de educação física, e se você está grávida e passando por dificuldades, é porque você ainda não conheceu o LPF. E eu sou Bárbara Albuquerque, especialista em LPF e diástase abdominal. E se você, mamãe que está me escutando aqui, não teve a experiência de praticar LPF durante a gestação, então esse podcast é para você. Bárbara, me conta um pouquinho mais sobre você. Você é formada em quê? Como você se conheceu nesse mundo? Então vamos lá. Eu sou fisioterapeuta desde 2019, então eu atuo na fisioterapia até então, por causa da minha mãe, porque minha mãe é fisioterapeuta e farmacêutica, e eu amava ver minha mãe estudando, amava ver minha mãe contando as histórias dela durante a faculdade, então eu me identifiquei muito com a física e quis fazer física. Então hoje eu sou fisioterapeuta e o LPF, a minha vontade começou a surgir em propaganda no Instagram. E eu falei, essa metodologia tem um quê que eu preciso trazer aqui no meu estúdio para ajudar, né, e potencializar o treino das minhas alunas e dos meus alunos, porque eu trabalho com Pilates também. Demorei um pouco para fazer e fiz o meu primeiro curso de formação em 2022. Então eu fiz os 3 módulos base do LPF, o primeiro, o segundo e o terceiro nível. E a partir de agosto eu fiz os níveis de especialização, né, que era o Materials, o All Series, e depois, eventualmente, surgiu de diástase abdominal, que eu também fui uma das primeiras turmas, né? A primeira turma a fazer o curso de especialização em diástase abdominal. E aí, desde então, eu comecei a trabalhar com LPF, comecei a ver que eu me identifico muito. Então, eu consigo, através dele, trazer a autoestima de volta para as minhas alunas e para os meus alunos também. Então, ele foi, assim, uma virada de chave dentro dos meus atendimentos, dentro da minha profissão. Então, assim, eu sou muito feliz trabalhando com LPF, adoro proporcionar muitas coisas boas aí através dessa metodologia aí, que vem crescendo cada vez mais no Brasil. Então tu se fez no mesmo ano que eu também fiz formação 1, 2 e 3. Esse ano eu vou fazer a formação de especialização. Eu deixei um pouquinho mais espaçado, como eu achei que era muito conteúdo de uma vez só, eu assimilar, eu deixei um pouquinho mais espaçado. Mas me diz, como que foi essa tua virada de chave pro LPF? Como que tu conheceu e como que tu veio e disse, nossa, vou fazer LPF? Por quê? Qual o motivo? Eu gosto muito do Pilates, mas ao mesmo tempo eu não estava me sentindo tão feliz assim, trabalhando somente com Pilates, né? E eu falei assim, eu preciso achar alguma outra coisa que eu realmente me identifique, né? Porque eu já saí da faculdade já atuando com a fisioterapia ortopédica e com o Pilates, porque eu sou instrutora de Pilates desde 2017. Então eu fiz a minha formação completa em Pilates, né, em 2017. E aí eu falei assim, não tô trabalhando de forma tão feliz assim com o Pilates, né? Eu tô precisando de alguma outra coisa que me deixe ainda mais feliz e com vontade de acordar, porque a minha rotina ela é muito assim extensa, né? Então eu trabalho das 6 da manhã até as 10 horas da noite, tenho uns horários bem complicados. E eu falei assim, não, preciso acordar então 6 horas da manhã feliz, mais feliz ainda para dar aula. E aí que surgiu a propaganda do LPF no meu... Quando você tá mexendo lá no Instagram, você entra lá nos stories e começa a surgir vários tipos de propaganda e surgiu do LPF. Eu falei assim, que legal, né? E eu via muitas pessoas praticando a técnica hipopressiva, vi outros cursos também, mas o que mais me encantou foi o LPF, pelo conteúdo do LPF, pela plataforma que o LPF também disponibiliza. Então, se você entra no site, é uma plataforma muito legal. Então, não parava só em apenas um curso, só apenas em ficar lá sugando a barriga e trazer a melhora da estética desse abdômen. O LPF, ele me cativou porque ele, além de proporcionar a estética, ele proporciona muito mais coisas, que é o que eu precisava também, né? Então, eu precisava ter uma ferramenta a mais para proporcionar ao meu aluno, além de um abdômen definido, mas também proporcionar ao meu aluno uma melhora de dor, uma melhora de desconforto. Tinha muitas alunas minhas que relatavam estados de xixi, né? Que é perda de urina. Então, eu, através dos meus alunos, eu falei, tô precisando de alguma coisa mais. E aí eu fiz o primeiro curso de formação, eu já fechei os 3 completos, né? Porque na época tinha o combo para você fechar 1, 2 e 3. Eu fechei, mas eu não vou fechar porque eu sei que eu vou gostar. Eu tinha essa determinação de que eu ia gostar. Eu joguei pro universo, eu vou gostar.
dessa metodologia. E realmente, o primeiro nível saiu um pouco confusa, né? E agora, como que eu faço? E aí, depois do nível 2, o nível 3 e os níveis de especialização, foi abrindo mais caminhos, mais horizontes, além do que eu já faço fora dos cursos de formação, né? Das aulas à parte. E eu sou uma das professoras da LPF Club também, então, assim, isso me ajuda muito a ter mais insights para a construção das minhas aulas com os meus alunos, fora disso tudo, né? Fora só dessas plataformas que eu já utilizo do LPF, que o LPF me disponibiliza. Então, foi através disso. E hoje eu me sinto muito mais realizada trabalhando com o LPF do que antes, né? Quando eu saí da faculdade. Então, hoje eu realmente, eu falo que o LPF foi uma virada de chave exatamente porque realmente hoje eu encontrei uma frente dentro da fisioterapia, né? Que o LPF, ele engloba a fisioterapia e a educação física, mas dentro da fisioterapia que eu falo, que eu posso dizer que hoje eu sou feliz trabalhando com isso, entendeu? Então, é exatamente essa que foi a virada de chave. Além de ser uma virada de chave profissionalmente, mas pessoalmente falando, porque eu me sinto muito mais feliz trabalhando com o LPF do que só com o Pilates ou só com a fisioterapia. Eu sinto que é muito relato das pessoas de que viraram para LPF porque foi realmente uma virada de chave. Tipo, eu preciso achar algo a mais. Eu preciso achar algo que me traga felicidade. Porque isso hoje não tá me trazendo. Então, o LPF está. É bem comum, comigo foi a mesma situação, só que foi uma situação um pouquinho diferente. Eu vejo que tu posta bastante, né, no Instagram, e um dos pontos principais que eu vi, que é o tema que eu quis abordar, foi o LPF na gestação, que eu acho que tem uma grande dificuldade das pessoas comentarem sobre esse assunto. São poucos os profissionais que comentam e que abordam sobre a importância que o LPF tem na gestação, durante o período da gestação, que são 9 meses. Hoje em dia praticamente não são 9, são 10, tá? Eu tinha uma gravidinha que ela assim, eu já tô de 9, eu assim, mas de 9 tu já não tá ganhando? Ela assim, não, é que é semanas, e em semanas passa de 9 meses, chega a quase 10. Exatamente. Eu falo assim, que o LPF, as pessoas, igual, vou voltar a dizer aquele ponto de que as pessoas só focam em ter barriga negativa, né? Eu vou fazer LPF, então, que as pessoas que procuram LPF só são aquelas pessoas que querem ter a estética de abdômen definida. E realmente muitas poucas pessoas falam da questão da gestação dentro da LPF. Por que eu tenho que praticar? Qual que é o sentido de eu praticar a LPF na gestação? 3 pontos importantes, 2 perguntas que a gente precisa fazer. Como que essa mulher ela vai estar durante a gestação? Então é natural, por exemplo, ela ter uma dificuldade maior de respirar, porque a gente vai ter uma compressão maior desse diafragma por conta do bebê, então isso é natural acontecer. O inchaço, né, desses membros, seja membros superiores ou membros inferiores, pensando mais nos pés, porque isso vai acontecer. Tem mulheres que têm, tem mulheres que não. A maioria tem, mas eu já peguei casos de gestantes aí que não tiveram nem um pouco de inchaço, só tiveram depois da gestação. Isso é natural também acontecer. E a outra questão é como que vai ser esse tipo de parto? O que você almeja? Bárbara, eu quero passar por um parto normal, humanizado, sem nenhuma intervenção analgésica, por exemplo, para que tire a minha dor. Então, eu quero ter um parto humanizado, não quero intervenção de nada. Então, o LPF ele vai ajudar nisso, ele vai ajudar nesse processo, nesse período que vai ser o parto. E o retorno dessa musculatura também. Então, a gente tem que pensar que a gestação não é só para focar em melhorar a questão respiratória. Claro que isso vai ajudar muito. Para que, por exemplo, ela chegue aí nas 37 semanas e não tenha nenhum desconforto, não tenha nenhuma dor, não tenha nenhum desconforto respiratório. Claro que até as 37 semanas é natural ela falar que ela está um pouco mais cansada, um pouco desanimada. Isso vai acontecer, porque a gente vai ter um aumento dessa parede abdominal, uma distensão dessa parede, e ela vai se sentir mais cansada. Só que a gente tem que visar uma melhora da qualidade de vida dessa gestante durante esse período gestacional, para que ela não sinta tanto desconforto do que naturalmente ela já ia sentir sem o LPF, né? E trazer um core também mais funcional, pensando no retorno dessa musculatura no pós-parto. Só que, outra coisa importante,
Quando a gente fala de retorno dessa musculatura e ativação dessa parede abdominal, a gente tem que pensar em quanto tempo ou qual é o período que essa mulher vai me procurar estando grávida, né? Passando por esse período gestacional. Quanto tempo que ela vai me procurar? Então, por exemplo, se essa mulher me procurar logo no comecinho, porque eu já tive várias gestantes que me procuraram aí, tinha uma que com um mês que começou a praticar LPF comigo. Mas por quê? Era uma gestante ativa, não tinha nenhuma disfunção, passou pelo médico, o médico autorizou ela para continuar praticando atividades físicas de baixa intensidade, tá? Não crossfit, entre outras atividades de alto rendimento aí, mas de baixa intensidade, como pilates, por exemplo, né? LPF que não teria problema nenhum, até porque eu sempre falo para a gente ter essa troca entre profissional e profissional. Então, se o médico eventualmente, por exemplo, me mandar mensagem perguntando como que funciona, eu estou aberta a responder, a tirar essas dúvidas, porque a maioria dos médicos não sabem ainda o que é isso, como que funciona no corpo, se vai ser bom, se não vai ser. Então, são algumas coisas que a gente tem que parar para pensar. Agora, se ela procura você logo no comecinho, vai ser muito mais fácil de você trazer o recrutamento dessa musculatura. Agora, se ela procura você, vai lá, 25 semanas, 30 semanas, esse abdômen vai estar mais distendido. Essa mulher vai estar um pouquinho mais cansada, ou até com dor. Então, vai ser um pouquinho mais difícil para você evoluir com ela, mas não que você não vai conseguir. Só que daí você vai ter que ter um pouco mais de paciência, mais do que normalmente a gente já tem dentro da metodologia, porque a metodologia a gente tem que ter calma quando a gente vai dar aula, né? Não é nada, eu falo que a LPF é lento, por favor, não é low pressure fitness, né? Então, é você ter calma durante as suas aulas. E aí isso triplica quando você trata uma gestante, principalmente se ela te procura aí com uns 25, 30 ou quase no finalzinho da gestação. Não dá para você fazer milagre, mas dá para você trazer um conforto para essa gestante. Então, quando a gente fala de LPF na gestação, a gente tem que pensar em várias situações. Sim, um dos temas também que eu vejo que quem já conhece o LPF antes da gestação é a questão do vácuo, né? Todo mundo, mas eu tô grávida e o vácuo. Lembrando que o vácuo é 20% da metodologia, deixando bem claro. E eu sempre reafirmo e afirmo toda vez que eu vou conversar com alguém, porque é necessário para que todo mundo ouça. Vácuo na metodologia é só 20%. Ela se pergunta, mas como que eu vou fazer? Eu tenho um cera, eu não posso puxar. Gente, quando a gente faz o tratamento de LPF, a gente não faz a utilização do vácuo. Tu poderia explicar como tu faz essa tua abordagem com as tuas alunas quando se trata de gestantes? Então, vamos lá. Quando a gente fala de gestação, não há evidências científicas que mostrem que o vácuo abdominal ele vai ser bom para a mamãe e para o bebê. Então, a gente não utiliza, tá? E nem de liberações diafragmáticas, tá? Quando a gente faz aquelas liberações manuais com mão para liberar esse diafragma, durante a gestação, a gente não... O máximo que a gente vai fazer é só estimular, né, essa caixa torácica, né, para estimular esse diafragma. Naturalmente, durante as pausas respiratórias, eu já vou conseguir já atingir ele de forma efetiva. Como a gente já falou que o LPF, 20% da técnica é vácuo abdominal, as pessoas elas têm enraizadas de que para dar certo, para ter um abdômen funcional, eu preciso ficar sugando a barriga 24 horas por dia para eu ter um abdômen funcional. E não é assim que funciona. O que pregam na internet é isso, de que faça 5 minutos de vácuo e você vai ter um abdômen lindo, maravilhoso. Mas aí, se essa mulher ela tem uma distensão abdominal muito grande, né, no pós-parto, por exemplo, como é que eu vou trazer uma estética desse abdômen? Estética, tá? Não função. A estética desse abdômen para essa mulher, aquela barriga chapada que ela vê na internet, todo mundo fazendo vácuo e ela quer ter aquilo. Só que ela não vai ter aquilo. Infelizmente, falando em estética, se ela tem sobra de pele, se ela tem uma flacidez, o máximo que eu vou trazer, proporcionar para ela dentro da metodologia é ter um abdômen funcional e ter a melhora de desconfortos e disfunções que ela tenha durante esse pós-parto, por exemplo. Na gestação, é a mesma coisa. Vai ter a distensão dessa parede abdominal. Eu vou utilizar do quê? De resistores, que normalmente eu utilizo durante as minhas aulas, que é, por exemplo, o canudo, a língua de sogra, movimentos resistidos também, que ajudam essa parede, né? Que são os movimentos isométricos que faz dentro do LPF, para eu recrutar ainda mais de maneira efetiva essa parede abdominal. A única coisa que eu não utilizo, principalmente
Principalmente a partir das 35 semanas, são movimentos de instabilidade. Que naturalmente essa mulher ela vai ter uma produção a partir das 35 semanas maior de relaxina. Então, os ligamentos e os tendões dela, é natural eles ficarem um pouco mais frouxos. Por eles ficarem mais frouxos, qual é o sentido de eu ficar colocando pautas posturais instáveis para essa mulher que já naturalmente vai estar instável? Então, eu vou trabalhar mais estabilidade, trabalhando exercícios, né, movimentos existidos, né, esses movimentos isométricos que o LPF proporciona, com os resistores. Utilizo dos resistores da minha aula toda? Não, eu vou utilizar em momentos específicos para isso não cansar também, ou a minha puérpera ou a minha gestante. E quando a gente se fala só de vácuo abdominal, o vácuo ele potencializa sim, obviamente, a técnica, né? Pensando aí num puerpério, não na gestação, porque a gente não utiliza o vácuo. Mas, se eu não tiver intenções corretas, pautas posturais corretas e conexões corretas, eu posso ficar sugando minha barriga que não vai resolver o problema. Como várias pessoas criticam muito as técnicas hipopressivas, falando que, olha esse vídeo aqui, vocês acham que isso vai ter melhora? É melhor vocês fazerem os abdominais clássicos ou com ativações corretas. Claro que tem evidências científicas que falam, sim, que força de reta abdominal vai trazer uma melhora da função. Assim como outros artigos, outras evidências científicas falam que não, que, né, além de eu trazer uma função para o meu reto abdominal, eu preciso trazer função para o meu transverso, oblíquo interno e oblíquo externo. Por isso que o que conta muito também, além das evidências científicas, é a prática clínica. Então, a gente vê muito resultado. Agora, se você pega um vídeo de uma pessoa aleatória praticando vácuo, a entrada e a saída desse vácuo é totalmente errada, porque ou o profissional não está conseguindo explicar para ela o que realmente é o vácuo abdominal, ou ela está replicando algum vídeo que ela está vendo, que ela pegou na internet e está tentando fazer em casa. Aí o problema não é a técnica hipopressiva, o problema não é o LPF, o problema é a pessoa que está praticando de forma incorreta, sem o auxílio de um profissional, ou o profissional estando do lado dela sem corrigir ela, entendeu? Então, obviamente, tudo que você fizer errado, você vai ter um efeito contrário, assim como se você fizer errado abdominal clássico, assim como se você fizer errado o LPF, assim como se você fizer errado algum movimento na academia, algum movimento no pilates, você vai ter dor, entendeu? Então, tudo, obviamente, você pode ter um efeito contrário. Mas agora, quando você tem um profissional que entenda da sua disfunção, entenda o que você precisa fazer e como você precisa fazer, é muito mais fácil. E o entendimento é muito melhor, o resultado é muito melhor. Então, eu falo assim, vácuo é só para você potencializar o seu treino. Mas se eu trago outros movimentos, outros exercícios existidos, outras conexões para o meu aluno, eu consigo ativar de maneira muito mais efetiva. Tem aluno que está comigo já há mais de 4 meses que ainda não fez o vácuo. Por quê? Porque ele não está preparado para fazer o vácuo. Eu falo que os vácuos são para todos, mas nem todos são para o vácuo, assim como o LPF. Todos são para o LPF, mas nem todos são para ele também, porque isso vai depender de pessoa. Vai depender se a pessoa está disposta a esperar para ter resultado, entendeu? Também. Então, nem todos podem praticar o vácuo abdominal. Nem todos vão conseguir. Nem todos vão conseguir, igual, por exemplo, a Carol, a Juma, que são as Master Coaches que estão à frente do LPF, e as outras, a Bruna, a Dani e a Vanessa, vão conseguir ter um vácuo tão potente quanto delas, porque várias coisas podem influenciar. E não dá para você ficar se autocomparando. E essa autocomparação gera frustração para o aluno, porque ele quer ter aquilo. E não é aquilo que ele vai ter, é aquilo que ele consegue naquele momento, dentro das limitações dele, entendeu? Então, são algumas coisas que a gente precisa orientar o aluno, porque ele vem muito enraizado para aquilo que precisa ter vácuo, se não tiver vácuo. Tá, precisa como? Por quê? Aonde que você viu? Qual que é o embasamento que a pessoa tem para ela falar que precisa ter vácuo, entendeu? Não é assim. Então, obviamente, não dessa maneira, mas você vai tentar explicar e mostrar. Por que você acha que só o LPF, só o vácuo vai proporcionar essa melhora desse core? E aí eu gosto de mostrar foto de antes e depois dos meus alunos. E aí eu mostro, ó, tá vendo aqui? Eu não introduzi o vácuo, então ela teve esse resultado sem o vácuo, só com as conexões, com os resistores e com as pautas posturais. Então, são várias coisas que a gente precisa abordar para daí a pessoa ela conseguir entender. E para isso, igual eu falei, para quem trabalha com LPF, tem que ter muita paciência. Se você não tiver paciência, você não trabalha com LPF, porque daí o LPF não é para você trabalhar. Você precisa ter paciência, porque tem pessoas que vão ter uma evolução muito rápida, tem pessoas que vão ter uma evolução um pouco mais lenta, e depende de vários fatores para isso também. Sim. Agora, voltando um pouquinho para o nosso assunto da gestação em si, sobre pautas posturais. Quais são as pautas posturais que tu mais prefere aplicar nas suas gestantes? Porque tem ciclos, né? Tem
tem semanas. Melhor, vamos reformular assim. A grávida tem semanas, então tem semanas que a gente pode aplicar certas situações e certas não. Quais são suas favoritas que tu tem, assim, em mente? Nossa, eu gosto de aplicar essa postura porque facilita muito, eu consigo ter um resultado da forma que eu quero para cada gestante e tu veja, não, vale a pena. As pautas posturais, a gente precisa tomar alguns cuidados, porque tem algumas que a gente vai evitar em certos períodos, né? Então, assim, por exemplo, eu gosto de utilizar lá no comecinho, se essa gestante me procura no começo, né? Gosto de construir muito, porque eu falo que a construção, ela começa na parede, então gosto de trazer muitas construções na parede, deslocamento de eixo, porque a gente sabe que deslocamento, ele recruta muito essa musculatura profunda, e também deslocamento de eixo, uso até no final da gestação. Gosto de utilizar, no começo posso utilizar posturas de 4 apoios, né? Que ajudam, né, a trazer uma maior ativação dessa parede abdominal. Mas, de quais são os cuidados que a gente tem que tomar? A gente tem uma artéria abdominal que passa no meio do nosso abdômen. Então, quando eu coloco e deixo ela muito tempo deitada numa Deméter, por exemplo, ela vai sentir desconforto respiratório e dor nesse abdômen, ou dor na lumbar, porque há uma compressão muito grande, né? Igual eu falei para você desse diafragma, então é natural essa mulher ela sentir esse desconforto respiratório. Então, o que eu utilizo? No comecinho, se essa mulher, igual eu falei, me procura no começo dessa gestação, eu até utilizo a Deméter, mas no começo. Quando ela tá aí com 12 semanas, 14 semanas, antes das 20 semanas. E depois das 20 semanas, na minha prática clínica, eu percebo que isso já começa a gerar um desconforto. E aí, o que eu utilizo com ela? Utilizo a Afrodite, porque a Afrodite, quando você dobra mais o joelho, você consegue trazer uma melhora dessa compressão que é gerada nessa artéria e também nesse diafragma, e aí ela se sente muito mais confortável. Ah, Bárbara, mas ainda assim ela não tá se sentindo bem. Aí eu apoio o pé dela na parede, deixo o joelho a 90 graus, quadril a 90 graus, se houver a necessidade também, eu posso colocar um calço aí na cabeça dela para deixar um pouquinho a cabeça dela mais elevada, mas bem pouquinho, não é flexão cervical, bem pouquinho só para posicionar ela melhor, se houver a necessidade. Mas a partir do momento que eu coloco já os pés dela na parede, posiciono bem a pelve dela, se houver necessidade também de colocar algum calço na pelve dela, eu coloco para posicionar melhor, para ela não sentir esse desconforto. Então, a Afrodite, no final dessa gestação, é excelente. Ela não vai sentir desconforto respiratório, nada. Agora, Deméter no final dessa gestação, não gosto muito de usar, porque por vários pontos que eu falei. Posição de 4 apoios. No final dessa gestação, também não gosto de usar, porque já vai ter um abdômen muito distendido. Para ela conseguir sustentar com o bebê lá dentro, na posição de 4 apoios, vai ser muito complicado. Aí, o que eu faço? Eu adapto. Então, em vez de eu deixar ela completamente em 4 apoios, eu pego uma cadeira, ou pego uma fitball, que é aquela bola suíça que a gente está acostumada no Pilates, e posiciono ela com antebraço, por exemplo, na futebol, ou com as mãos na futebol, então ela vai ficar mais ou menos aí a 45 graus. Então ela vai ficar completamente a 90 graus de tronco aí na posição de 4 apoios. E aí ela não sente desconforto. Aí, por exemplo, se eu utilizo da bola, normalmente eu coloco a bola conectada na parede para dar um conforto maior e para não dar tanta instabilidade. Se eu pego uma cadeira, por exemplo, uma gestante que faz aula online comigo, aí não preciso, né, conectar essa cadeira na parede. Eu posso ficar sem apoio da parede e trabalhar, né, as pausas respiratórias aí, posturais a 45 graus. Ela não vai sentir desconforto nessa postura. Então, é como se ela tivesse a posição de 4 apoios, mas ela não vai estar 100%, porque eu vou dar para eu aí deixar ela levemente e eu ter um tratamento maior dessa musculatura profunda. Éstia, por exemplo, que é sentada. Eu só deixo ela sentada no comecinho dessa gestação, porque o abdômen ainda não me compromete em cruzar as pernas, por exemplo, ou deixar ela semi-flexionada. Porém, depois disso, quando eu ter uma distensão maior dessa parede abdominal, daí eu coloco, por exemplo, eu deixo ela sentada no chão, posso deixar ela sentada na bola suíça, né, na futebol, por exemplo, para trabalhar com conexões na parede. Eu não deixo ela fora da parede, porque se eu coloco lá na futebol, por exemplo, já vai dar uma instabilidade. Então eu deixo a conexão na parede, porque daí eu fico com essa instabilidade, quero mais a estabilidade com ela. Então eu posso deixar ela sentada na futebol e trabalhar algumas pautas posturais, conexões de braço na parede, ou eu posso deixar ela sentada de costas para futebol, a futebol conectada na parede, por exemplo, ela de costas para futebol, e lá eu posso fazer aqueles pés da Éstia, né,
Semi-flexionados, posso colocar ela em pé de rã, posso adicionar um Magic Circle, por exemplo, dentro dos joelhos dela para eu apertar esse Magic Circle e potencializar de forma involuntária a ativação desse assoalho pélvico. Então, assim, não é que eu não posso praticar essa postura, é contraindicado. É que, assim, é você ter noção, né? Então, se isso está gerando desconforto para minha aluna, eu vou adaptar para que não gere desconforto. As únicas realmente que a gente não utiliza mesmo no finalzinho dessa gestação é Deméter e as posições de 4 apoios e o vácuo abdominal, obviamente. De resto, você pode usar, mas você vai adaptando dentro das possibilidades que aquela gestante, né, tenha naquele momento. Até porque dentro da gestação, quando a gente traz o LPF, a gente tem que trazer não o desconforto, mas sim a descompressão dela, o alívio. Exatamente. Que como ela tá ali gerando um ser que vai trazer normalmente de 9 a 10 quilos até o final da gestação, pensa, é um peso. A coluna, aperta o diafragma, aperta a bexiga. O bebê tá tentando crescer, então ele precisa ganhar espaço e a mãe precisa se sentir aliviada. Por isso eu acho fundamental o LPF na gestação, por isso, pelo ganho de espaço através das faltas posturais. Mas me fala um pouquinho sobre os ciclos respiratórios. Tu gosta de trabalhar os ciclos respiratórios? Porque, assim, no final da gestação, quando se trata de parto normal, eu já tive relatos de gestantes que foram ter o parto. Foi o parto semi-humanizado, né? Ela teve medicação, foi no hospital e ela teve que usar oxigênio. Ela não fazia LPF, ela fazia pilates comigo e ela teve que usar oxigênio porque ela precisava da respiração com mais intensidade para expulsão do bebê. E aí, quando ela me falou isso, assim, eu acho que um dos principais pontos dentro de uma gestação, a questão respiratória, que quando se trata de contrações, a questão respiratória influencia muito a lidar com o desconforto e facilitar a expulsão do bebê. Como sempre dizem, a respiração modula o nosso corpo inteiro. Como que tu aplica esses ciclos respiratórios? Tu vai se baseando no dia que ela tá mais ansiosa, ela tá mais estressada, ou como que tu moldula toda essa situação? Vamos lá. A respiração, naturalmente, nesse final de gestação, ela vai ficar um pouquinho mais curta. Mas eu gosto muito de trabalhar, igual eu falei para vocês, essa gestante ela me procura aí no comecinho, gosto de trabalhar respirações em tempos, né? Porque daí eu consigo trazer uma capacidade maior inspiratória e uma capacidade maior expiratória. Vai depender do que eu avalio nessa gestante, né? Se eu observo que ela tem uma capacidade um pouquinho mais curta, eu vou dar um foco maior em inspirações do que exalações. Agora, se eu percebo que a exalação dela é mais curta do que a inspiração, então eu dou um foco um pouquinho maior para as expirações. Mas eu gosto de trabalhar muito a questão respiratória com ela, né? Associada às pautas posturais também, porque eu consigo que quando ela chegar aí no final dessa gestação, ela não ter esse desconforto respiratório que naturalmente ela vai ter por conta dessa compressão desse diafragma. A Carol Lemes, por exemplo, ela teve a segunda gestação agora dela da Bia, ela ficou praticamente em 2 horas só de trabalho de parto. Por quê? Porque a Carol, ela tem há 9 anos prática e contato com a LPF. Segundo, ela tem uma regularização dessas respirações muito mais presente, né? Então ela consegue regularizar e a dor ameniza conforme ela for sincronizando as contrações com a respiração, né? Então ela tem isso muito enraizado com ela. Então é isso que a gente precisa trazer para essa gestante também, né? E isso vai ajudar, igual você mesmo falou, na expulsão desse bebê. Então se ela tem uma boa respiração, uma boa consciência respiratória, ela entende como que ela precisa respirar, tiver uma boa capacidade inspiratória e expiratória, ela além de conseguir expulsar, né, se ela quiser ter um parto normal, por exemplo, através dessa respiração, o bebê, e também conseguir modular a dor dela durante as contrações que vão ter durante esse trabalho de parto. Então, eu gosto de trabalhar muitas respirações em tempos, porque, claro, visando o conforto dessa gestante. Então, às vezes eu acabo sendo até chata, porque eu pergunto várias e várias vezes, né? Você tá se sentindo bem? Tá tudo bem? Você tá com alguma tontura, algum desconforto? Porque tem algumas gestantes que já passaram por mim que sentiam desconforto. Por exemplo, tinha uma gestante minha que toda vez que eu começava a aula dela de LPF deitada e depois eu colocava ela em pé, ela já tinha naturalmente a pressão baixa. A pressão dela baixava mais. Então eu perguntei pra ela, você tá se alimentando bem? Tô. Eu falei assim,
assim, vá no médico e pergunta se é alguma coisa que está acontecendo, né, a questão alimentar, para você estar sentindo esse desconforto durante as aulas. Não era nada, fez os exames, não era nada, pressão ok, tudo ok. Então, o que eu fiz? Vamos começar a fazer o seguinte, ao invés de a gente começar a aula deitada, a gente vai começar a aula em pé já. E aí aqui a gente faz algumas conexões na parede, né, algumas intenções, e teve, desde quando eu comecei a trabalhar as aulas com ela em pé, para depois, no final da aula, eu colocar ela deitada, ela nunca mais relatou desconforto. Então, por isso que a gente tem que entender o que essa aluna está sentindo. Não está sentindo bem? Porque tem alunas, às vezes, que tem medo de falar, porque achar que a tontura é normal. Claro, se eu trabalho muitos ciclos respiratórios mais longos, inspirações, por exemplo, que é muito oxigênio que eu vou trazer para dentro de mim, é natural, às vezes, dependendo de como é esse ciclo, a pessoa às vezes sentir uma leve tontura. Depois é para isso amenizando. Só que, claro, se eu trabalho muitos ciclos inspiratórios o tempo todo, em 45 minutos a 50 minutos de aula, ela vai passar mesmo. Então, eu vou sempre perguntando, como que você está se sentindo? Eu tô com um pouquinho de tontura agora. Aí eu cesso esses ciclos respiratórios mais longos e trabalho um pouco, não curto, mas, por exemplo, se eu trabalho em ciclos respiratórios de 4 segundos ou 3 segundos, e inspiratórios, no caso, e expiratórios de 3 segundos, 2 segundos, dependendo do que eu quero, aí se eu ver que ela não está se sentindo tão confortável mais, está ficando um pouquinho com tontura, então eu diminuo um pouquinho o tempo inspiratório e aumento o tempo de exalação, para ela conseguir exalar, tá? Esse gás carbônico, por exemplo. Então, se ela está sentindo tontura, então eu vou aumentar o tempo por exemplo, se era 4 segundos de inspiração, agora eu trago 4 segundos de expiração, 2 ou 3 segundos de inspiração, tá? Então eu sempre vou trabalhando isso para ver dentro do conforto dela como que ela tá se sentindo. E aí, trabalhando esses ciclos respiratórios para aumentar a capacidade de índice, para ela durante o parto vai ser muito mais fácil, ela vai ter um parto muito mais tranquilo, conseguindo modular melhor a dor dela através das pautas respiratórias que o LPF traz para ela, e também para ajudar que seja mais rápido, né, a expulsão do bebê, controlando também essa respiração durante esse trabalho de parto. Mas me diz uma coisa. Pra ti, qual foi a grávida mais difícil de se trabalhar? Como que foi esse período da grávida que tu teve mais dificuldade de saber como facilitar a vida dela, e a grávida que tu teve aquela facilidade que parecia que tudo fluía e tudo se encaixava? Porque acontece de ter alunos que são totalmente diferentes. Tem alunos que é mais difícil da gente conseguir realmente conseguir o resultado que tanto a gente quer pro aluno como o aluno quer para ele. Eu não falo nem difícil, porque até hoje, assim, das grávidas que eu atendi, eu não vi dificuldade. A única dificuldade que eu fiquei um pouco, não apreensiva, mas um pouco atenta, foi essa que eu falei para você, que na hora que a gente ficava em pé, abaixava muita pressão, ela tinha esse desconforto, né, essa tontura, e aí a gente às vezes não conseguia nem dar andamento na aula, porque ela ficava com muita tontura, e o que eu trabalhava com ela? Normalização de face gradual, né, para aliviar os desconfortos que ela já estava sentindo. Então, não. Aí depois, obviamente, que eu encontrei o ponto de que estava gerando esse desconforto para ela, a gente mudou, né, a construção da nossa aula e ensinou. Então esse especificamente não foi desafiador, mas ao mesmo tempo eu tive que ter um pouco mais de cautela e um pouco mais de atenção. Então, e aí depois a gente conseguiu resolver e deu tudo certo. A que fluiu muito bem é a minha modelo, que eu posto no Instagram, que ela já ganhou o bebê dela e ela já está fazendo reabilitação de parede abdominal comigo, né, que ela teve parto cesárea, porque ela já queria. Então, assim, igual eu falei para você, isso vai depender muito de pessoa. A pessoa às vezes não procura só o LPF porque eu quero ter um parto não, claro que ele vai ajudar, mas também para questão estética no pós-operatório, no pós-parto. Então, ela me procurou, já sabíamos que ela ia passar pela cesárea, porque era a segunda gestação dela, então a gente já sabia que ela não ia querer ter normal, mas a gente quis trazer função para esse abdômen. E ela ama, tanto que ela voltou agora para reabilitar a parede abdominal, ela está com 2 meses e meio de gestação, então está muito pouco tempo aí de gestação, não, de puerpério. Então, tá muito pouco tempo aí que ela tá passando pelo puerpério, né? Mas foi uma gestante que, particularmente falando, a gente conseguia, construir muita coisa, ela conseguia entender muito bem as conexões do corpo dela, a gente conseguia ver de forma muito efetiva essa musculatura trabalhando ali na região desse abdômen.
A única coisa que gerou uma frustração para ela foi que essa gestante especificamente não inchou nem um pouco durante a gestação. Ela foi inchar depois do pós-parto. Isso é natural acontecer, que até os 15 dias é normal mulheres incharem muito e depois dos 15 dias esse inchaço ia amenizando. E aí ela ficou muito frustrada porque, eu tive a primeira gestação, minha primeira gestação não foi assim. O que é a primeira pergunta que eu fiz para ela? Quantos anos você tinha quando você passou pela primeira gestação? 27 anos. A casa dos 20 é a melhor, porque a gente tá com o pico de colágeno, elastina lá em cima, tá tudo lindo, maravilhoso, nossa, o retorno vai ser belíssimo. Quantos anos você tem agora nessa segunda gestação? 32. Chegou na casa dos 30, a gente vai começar a ter algumas disfunções. Então, a produção de colágeno e elastina não vai ser mais a mesma, vai diminuir, né? Algumas alterações hormonais vão acontecer no seu corpo. Então, o retorno vai ser mais lento, né? Então, é natural você não ter tido a mesma recuperação que você teve quando você tinha 27 anos. A partir dos 30 vai ser muito mais difícil, porque essa parede abdominal vai demorar um pouquinho mais para se recuperar, exatamente por esse fator dela já ter 32 anos, né? Claro que, assim, ela teve uma perda de tônus, sim, mas durante a avaliação dessa parede abdominal agora no parto, ela tem sim uma ativação presente ainda de oblíquo e transverso, apesar de que ela perdeu, mas ainda assim eles estão querendo trabalhar. Falta só um pouquinho de estímulo para melhorar essa parede abdominal, tanto esteticamente falando, quanto de funcionalidade também. Mas ela foi uma das gestantes assim que a gente conseguia fluir muito bem, uma aula muito tranquila. E a outra foi a questão só de a gente trabalhar deitada e posicionar em pé, que ela sentia tontura, ela não se sentia bem. Depois que a gente só adaptou a aula para ela, trabalhando com ela em pé, para depois deitada, ela não sentiu mais nada, se sentia muito confortável daí. Mas me diz uma coisa, essas gestantes, ela já fazia LPF antes da gestação ou não? Não, as duas não. Nenhuma das duas? Nenhuma das duas. A primeira, ela fazia só pilates comigo. Já tinha oferecido algumas vezes para ela fazer LPF, mas ela não quis. E tá tudo bem, né? A gente, assim, eu falo que o LPF, eu queria muito que todos praticassem, mas também não são todos que querem praticar e tá tudo bem também. E aí ela só começou a praticar comigo, e ela vai querer praticar comigo também, porque ela já me avisou, depois que ela tem o filhinho dela, que ainda ela tá, né, gestante, ainda ela não teve, ela quer fazer comigo no pós-parto, tá? Pra reabilitação dessa parede abdominal. As duas não praticavam, mas igual eu falo, comparando com outra, que é minha modelo, ela tem muito mais consciência corporal do que essa minha aluna que não é. Por quê? Primeiro, essa minha aluna que, né, eventualmente tinha algumas tonturas por conta das respirações, ela era uma pessoa muito ansiosa. Então, até no jeito de falar dela, você via que ela era mais ansiosa. Então, quando ela replicava algum movimento no Pilates, por exemplo, ela se perdia, porque ela estava querendo pensar no movimento e pensar em outras coisas fora o Pilates. E na aula era a mesma coisa. Na aula, ela não conseguia se concentrar também, o ciclo respiratório dela era muito curto, né? Agora, essa minha outra, que é minha modelo, ela é uma pessoa muito mais tranquila. Então, isso refletia no corpo dela também. Essa questão dela se conectar, e ela realmente entendia que ela tinha que esquecer tudo que estava lá fora e se conectar no momento presente. Então, ela realmente se conectava nesse momento presente. A única vez que ela começou a se perder um pouco nas pautas respiratórias foi no finalzinho dessa gestação, que ela já estava bem cansada. Então, a gente trabalhava alguns ciclos dentro do conforto dela, mas ela se sentia mais cansada. Então, no final dessa gestação, eu trabalhava menos exercícios resistidos, trabalhava só ciclos respiratórios nasais e bucais, né? Eu não trabalhava muita resistência com ela. Às vezes, a gente tinha que parar, ela descansar um pouco, e aí a gente voltar. Então, igual eu falei, é ter paciência. Mas a diferença é por isso também, pela questão psicossomática, né? Então, uma era mais ansiosa, a outra era mais tranquila, então levava a vida mais tranquila. Então, isso refletia muito no corpo dela e na execução do movimento também. E isso é importante falar, que também fatores externos influenciam durante a gestação. Se a mãe é ansiosa, se ela passou por algum estresse, talvez naquele dia ou naquela semana vai influenciar na tua aula, se ela dormiu direito, porque na gestação acaba acontecendo de mãe ter insônias, que, como dizem, quem vê a gestação do lado de fora acha que é tudo lindo, mil maravilhas, né? E aquela barriga maravilhosa, ela dorme super bem, não sabe de nada do que tá acontecendo. Tem o inchaço, tem a falta de sono, tem a ansiedade pelo bebê, porque elas ficam extremamente ansiosas. Eu quero que nasça logo, porque eu quero ver. E quando estão no final da gestação, ao mesmo tempo, elas já não querem que nasça logo, porque
tá gostoso. Quando elas começam a sentir o bebê mexendo, elas dizem, ai, tá tão bonitinho aqui. E é um misto de emoções que elas sentem e fatores externos que influenciam e vão influenciar durante a nossa aula. Teve alguma gestante sua que já fez LPF antes ou todas foram, tipo, gestantes que disseram, não, vou fazer LPF durante a gestação? Não, já tenho alunas, mas não que fizeram antes, que ficaram gravidinhas. Eu tenho alunas minhas que já estão comigo e que querem fazer, porque elas já introduziram o LPF, que elas querem engravidar esse ano e ano que vem. Então, já tem alunas minhas que já querem introduzir o LPF para já começar a reabilitar essa parede abdominal, para que quando ficarem grávidas, continuarem com o LPF e no pós-parto continuarem com o LPF também. Então, eu tenho gestantes que já estão fazendo, alunas que já estão fazendo comigo para o preparo para a gestação. Porque também é importante o preparo para a gestação. Sim, é importante para as futuras mamães que querem e que planejam isso pensar nesse pré. Exatamente. A gestação ela não funciona só nos 9 a 10 meses. Ela tem o pré e o pós. Ela tem que ser pensada e englobada tudo. Exatamente. Então eu falo assim que algumas evidências científicas já evidenciam que a gente precisa, isso falando no puerpério também, que a gente precisa fazer 1 ano de tratamento conservador para reabilitar o interno, para depois a gente pensar em reabilitar o externo com alguma cirurgia reparadora. Porque eu tenho uma aluna específica, por exemplo, que teve uma gestação gemelar, me procurou por causa da estética do abdômen, e eu já deixei muito claro que a gente vai reabilitar o interno dela, mas que o LPF não faz milagre em relação à flacidez. Ela passou por uma gestação gemelar, então ela teve uma distensão muito grande de pele. Então a pele, a gente tem ainda sobra de pele, mas se a gente comparar a primeira vez que a gente fez a aula, né, na primeira sessão, para agora, que ela já está praticamente há 1 ano comigo fazendo, o abdômen dela está muito mais, tem muito mais sustentação essa parede abdominal, muito mais função. E o escape de xixi, por exemplo, que ela né, teve durante o puerpério, né, no pós-parto, ela já não tem mais. Então é isso que importa, é eu trazer função mesmo, tendo que, eventualmente, se a Bárbara tem vontade de fazer uma cirurgia reparadora, mas você sabe que você tem uma função ok no seu abdômen, e que se você for por uma cirurgia agora, você ter um pós-operatório muito mais rápido. Ou estou fazendo LPF porque eu quero ficar grávida daqui a 1 ano. Então, eu estou reabilitando o seu interno para que quando você começar a gerar uma vida dentro de você, no seu pós-parto seja mais tranquilo, você não tenha tanto desconforto. E durante a sua gestação também. Mas não é, Bárbara, então eu vou fazer agora com você e depois quando ficar grávida, pá. Não, você vai fazer comigo. Quando você ficar grávida, você vai continuar fazendo comigo. E quando você passar aquela gestação, se você estiver no seu puerpério, no pós-parto, você vai continuar fazendo comigo. Claro que dentro das possibilidades da pessoa, né? A gente não obriga, porque quando você está passando pelo pós-parto recente, né? Tem uma aluna sua minha que me procurou quase com 45 dias de pós-parto. Quase, porque ela estava praticamente com 30 dias de pós-parto. E ela queria voltar a fazer atividade física porque ela não estava aguentando. Mas não é a realidade de todo mundo. Se você não tem rede de apoio boa, você não vai conseguir voltar imediatamente. E tá tudo bem. Também não tem como a gente obrigar aquela mulher também a voltar a praticar o LPF pós-parto. Porque você vai depender da rede de apoio. Com quem que ela vai deixar esse bebê? A maioria das minhas alunas traz o bebê aqui, porque não tem com quem deixar. Isso me atrapalha? Não, porque a maioria dos bebês, né, delas são muito tranquilos, então a gente consegue conduzir muito bem a aula. Às vezes, eventualmente, elas precisam parar para dar mamar e tá tudo bem, eu também. Eu não ligo nem um pouco para isso, elas pedem 1 milhão de desculpas, eu falo que não é pedir desculpa, porque é necessário, precisa, eu super entendo. Igual eu falei, quem trabalha com LPF tem que ter paciência, porque vai ter aluna que vai conseguir vir na sua aula naquele dia, vai ter aluna que vai falar, meu filho está doente, eu não vou conseguir ir. Preciso levar o meu filho para vacinar, então eu não vou conseguir ir. Eu vou ficar orando por causa disso? Não, porque ela precisa. Às vezes ela não tem rede de apoio para levar, e às vezes a mãe quer levar, às vezes não quer que outra pessoa leve, entendeu? Então são algumas coisas que a gente precisa ter quando a gente fala, quando a gente trata uma gestante, uma puérpera, é ter paciência. Porque vai ter dia que elas vão estar super bem, vai ter dias que elas não vão estar, vai ter dias que elas não vão conseguir vir na sua aula por N fatores, e você tem que ter paciência. Porque vai ter dia que o filho delas vai dormir super bem, vai ter uma rotina muito tranquila de sono naquela semana, essa outra semana, a criança não consegue dormir bem, diz, ela não vai conseguir, ela vai vir aqui na aula e eu já sei que ela não vai conseguir se concentrar no momento presente porque ela vai estar cansada, ela não vai ter paciência para ficar fazendo
a prática, porque a única coisa que ela quer na vida dela é descansar. Então eu sempre falo, descansa. Semana que vem a gente faz a prática, nem que a gente reponha depois a sala, mas é você entender e acolher essa mamãe, entendeu? Não é só, ai, nossa, mas você tá faltando demais, você faltar demais, a gente não consegue ver, ver resultado na sua parede abdominal. Mas é porque ela quer não vir na sua aula, ou é porque ela tem outras coisas também, ou porque o filho dela não consegue dormir, ou porque ela vem, ou porque o filho dela também não está bem e aí ela não tem rede de apoio que fazer com que o filho, né, deixe o filho dela com outra pessoa, ou que ela consiga descansar pelo menos um tempinho porque ela não consegue deixar o bebê dela com outra pessoa e ela não consegue descansar. Então, por isso que tem que ter muita paciência, porque essa fase não é fácil. Então, é você acolher essa mãe, você entender a vida que ela tem fora ali do LPF, fora da sua aula, entender que vai ter dia que ela vai estar bem e vai ter dia que ela não vai estar, tá tudo bem, né? Então, por isso que a gente tem que ser profissionais humanistas. A gente ver sempre o lado da pessoa que está praticando com você também. Eu vejo que tu é muito ativa nas redes sociais. Para quem começou aqui, 2022, a gente tá em 2023, tu extremamente muito ativa, tu posta muito, tem vários insights maravilhosos. Assim, eu te acompanho muito ó, já há um tempo e eu acho que assim, ó, tem um domínio muito grande do LPF para quem começou, parece que foi ontem, né? For parar para analisar, é gostar muito, realmente e dar a cara a tapa de ir fazer e mostrar que tá ali, quero e realmente querer mostrar pro público, mostrar para as pessoas o quanto o LPF é maravilhoso. O LPF por si sendo bem feito com um bom profissional que te mostre, te indique, não é só fazer o LPF, porque só o LPF por si próprio nunca vai ter resultado sozinho. Sim, exatamente. exatamente. Com acompanhamento e pronto, acompanhamento de um bom profissional. Que a gente sabe que tem muitos profissionais hoje em dia que mesmo tendo curso de LPF, não são bons profissionais realmente a cobrar, não a cobrar, mas a incentivar os nossos alunos. Sim, eu falo que assim, as pessoas elas têm que entender que alguns licenciados que eu vejo são licenciados que às vezes eles não têm, sabe aquela paciência de esperar ter resultado e ver a sua agenda crescendo dentro da metodologia? Porque eu comecei assim, né? Então eu comecei aqui na minha cidade, tem 3 especialistas contando comigo e algumas outras que são licenciadas, né? E aqui na minha cidade, a maioria das pessoas me conhecem porque eu sou mais ativa nas redes sociais, mas temos outras também que são excelentes profissionais. Só que, quando eu comecei a trabalhar com a LPF, foi no começo do ano passado, que foi em janeiro, eu não tinha ninguém. Então, ninguém sabia o que era LPF, o que isso ia proporcionar no meu corpo. Então, eu tive além dessa virada de chave de trabalhar com a LPF, tive uma outra virada de chave. Pensei comigo, se ninguém conhece o LPF, ninguém sabe o que é essa metodologia, então eu preciso trazer as pessoas para mim e ter modelos para que eu consiga mostrar isso no meu Instagram também, porque não adianta nada eu só falar, eu preciso mostrar como que funciona. E aí eu comecei a pegar alguns alunos meus como modelo e não cobrei por isso. Pensei, eu trouxe uma metodologia nova e eu queria aplicá-la em você. Eu queria mostrar para você o que ela vai proporcionar no seu corpo. E é isso que eu fiz. Então, eu peguei alguns alunos meus que eu sabia que eram alunos que sempre comparecem às aulas, né? Não são alunos que faltam. Então, são alunos que eu sei que eu ia ver um resultado mais satisfatório por virem certinho. E aí, eu fui e comecei a postar, né? Eu sempre fui, e se você pegar o meu Instagram, eu sempre fui muito ativa também no Instagram antes de trabalhar com a LPF. Eu sempre dei muito a cara a tapa. Eu falo para as pessoas que, fisioterapeutas, educadores físicos ou licenciados mesmo na metodologia, que me perguntam, nossa, como que você tem toda essa desenvoltura para falar da metodologia ou de qualquer coisa que eu trago no meu Instagram? É porque eu não tenho medo de falar, né? Mesmo que eu erre, eu tô aqui para errar. Então, tem muita coisa que eu vejo hoje no Instagram, que até deixo ele essas publicações ativas, porque eu sei que eu revejo isso e falo assim, como eu evoluí. Então, é gostoso você pegar publicações antigas e você ver como você está crescendo dentro dessa metodologia. E as pessoas, às vezes, elas têm medo de errar, medo de dar cara a tapa. Eu falo uma frase muito importante, que é: quem não é visto, não é lembrado. Então, a partir do momento que você não posta, não fala sobre,
a pessoa não tem obrigação de saber, né, o que é, como que funciona. Agora, a partir do momento que você posta, mostra resultado, não tem medo de postar, mesmo que às vezes você erre, as pessoas falam assim, nossa, ela é uma profissional legal, ela posta muito resultado, nossa, a metodologia traz resultado. A metodologia não é só para pessoas esteticamente magras, não é só para pessoas que buscam uma barriga negativa, digamos assim, entendeu? E as pessoas visam muito dinheiro, né? Então elas querem, porque querem ter milhões de alunos, milhões de pessoas, e às vezes acabam perdendo um pouco da qualidade, né? Do atendimento, da qualidade que a metodologia pode proporcionar. Que é o que eu sempre bato na tecla no meu Instagram, né? Não adianta nada você vender algo irreal, prometer algo irreal por curto período de tempo, porque a pessoa vai sair de você frustrada. A pessoa ela não entende que para ela ter um core mais funcional, né, uma melhora de dor, desconforto ou qualquer disfunção que ela relate na sua avaliação, ela precisa de um tempo para isso. Ela precisa ter esse tempo para essa parede começar a entender que ela está começando a ser recrutada, para daí sim a pessoa começar a ter resultado. Por isso que eu gosto de dizer que o resultado na LPF ele tem que ser a curto, médio e longo prazo, para daí sim a gente conseguir ver resultados aí há 1 ano, 2, 3 anos, porque a gente consegue ainda ver muitos resultados aí mesmo que a pessoa pratique há 1, 2 anos com você, né? Sim, eu achei muito bacana esses dias que tu postou um vídeo comentando sobre tuas próprias posturas. E isso é sensacional, tá? Porque é difícil profissional de LPF, e eu estou determinando profissional de LPF sim, porque os profissionais de LPF eles têm um tato um pouquinho do nariz um pouquinho empinado, tá? É fato. E eu já senti isso quando eu entrei, a dificuldade. E o medo de errar, que tem que ser sempre perfeito. E eu achei muito bacana quando tu se autocorrigiu, ó, eu tenho essa postura de um tempo atrás, poderia ter arrumado isso, poderia ter arrumado aquilo, mas naquela época eu não tinha essa consciência. Eu achei sensacional esse teu autoconhecimento, essa tua sabedoria de saber mostrar que você erra, porque todos nós erramos, ninguém é perfeito, não tem como ser perfeito, até porque eu digo uma frase, se fosse perfeito, qual é a graça da vida? Qual é a graça? A graça tá em errar, aprender e tentar acertar, entendeu? Então eu achei sensacional esse teu vídeo, eu admiro a tua desenvoltura em não ter esse medo, porque eu vejo que tem muitos profissionais hoje em dia que começam no LPF e tem muito medo. Eu sou uma dessas profissionais. Eu estou dando minha cara a tapa aqui hoje, montando esse podcast, por isso, porque eu quero mostrar e dar suporte para outras pessoas que não tiveram esse suporte como eu estou tendo hoje. Que não tiveram essa vivência, né? Que não tiveram essa vivência, não tiveram essa experiência. Eu falo que a gente não vai ser perfeito, nunca é perfeito. Eu sempre me cobrava, até hoje, dependendo de algumas situações, eu me cobro muito. Nossa, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, podia ter melhorado isso. Mas depois eu paro para refletir e na próxima vez que eu for replicar alguma coisa em algum aluno ou em mim mesmo, ou, por exemplo, em algum licenciado do LPF Club, eu sei os pontos que eu preciso corrigir para que aquela postura tenha um entendimento melhor, uma execução melhor, e para que aquele licenciado ou aquele aluno execute sem tanto desconforto ou sem tanta dificuldade da segunda vez, por exemplo, que ele for replicar essa pauta postural, essa postura dentro do LPF. Bárbara, foi muito bacana a nossa conversa. Teria mais alguma coisa que você gostaria de agregar nesse assunto, esse foco de gestação pré e pós, que você acha que sente a necessidade de ser falado, tanto para profissionais quanto para pessoas que gostariam dessa prática? A única coisa que eu tenho para falar primeiramente, para os profissionais, que tratar gestantes dentro da LPF não é um bicho de 7 cabeças. Vocês têm que realmente dar o primeiro passo de querer atuar, né, nessa frente que é trabalhar com gestantes. Não tenham medo, tomem alguns cuidados sim, mas não tenham medo. Lembrando que nós somos profissionais que vamos errar, vamos acertar e tá tudo bem. A gente tem que pegar os erros que são cometidos durante alguma prática e na próxima prática a gente fazer diferente. Mas a gente não é perfeito, então a gente vai errar, vai acertar e a gente só aprende errando. Quem dera se a gente aprendesse acertando. E para as mamães que me assistem, que querem se tornar mamãe também, que estão me escutando,
escutando aqui esse podcast, entendam que essa fase é uma fase linda, mas é uma fase desafiadora também, e que tá tudo bem o abdômen de vocês se distenderem, tá tudo bem o abdômen de vocês crescer, mas o medo que vocês tinham antes da gestação, pensem que é uma vida que foi gerada, uma vida que está no braço de vocês ou na barriga de vocês, e que a gente não vai estar 100% e tá tudo bem, né? A gente fala que, assim, a gestação é uma fase muito bonita, é uma fase desafiadora, é uma fase que vocês vão passar por várias alterações, mas tenham ao lado de vocês pessoas que realmente entendam pelo que você está passando, entendam a fase que você está passando, que te ajudem e não te critiquem por alguma coisa, tá? Então é só isso que eu tenho para falar, e faça PERIPEF pré, durante e pós-gestação também, para a gente ter um retorno e uma função dessa parede abdominal muito boa, para que vocês não tenham nenhuma disfunção durante esse pós-parto também, ou nenhum desconforto. Obrigada, Bárbara. Obrigada pela presença. Obrigada por ter aceitado esse convite para vir se abrir, falar e comentar sobre esse assunto que é de extrema relevância e que hoje em dia a gente tem pouco comentário. Quero te agradecer e você será sempre bem-vinda. Eu que agradeço pelo seu convite, por você ter aí me convidado, por eu poder falar um pouquinho sobre a área de atuação que eu amo atuar, que é cuidar de mulheres, cuidar de homens também, poder ver aí a felicidade no rosto de cada um que pratica essa metodologia em core training, que vem crescendo cada vez mais no Brasil e no mundo. E eu espero ter sanado algumas dúvidas de vocês, né? Então eu espero ter sido útil aqui também, trazendo essa informação do LPF na gestação e também no puerpério. Então, obrigada por terem ouvido esse episódio. Segunda-feira tem mais um episódio onde iremos tratar sobre mobilidade ou força. Qual focar primeiro? Com a maravilhosa Fran Moraes. Lembrando também que todas as redes sociais, tanto minha como a da Bárbara, estarão na descrição desse episódio. Caso também tenham dicas, críticas e sugestões, podem mandar no meu Instagram, @dudacoelhocoach, ou para o e-mail corpoemfocopodcast@gmail.com. Então não deixe de seguir o nosso podcast no seu agregador de áudio e até semana que vem.